Olá, tribo Conteiro! Que maravilha! Nosso horário, estamos juntos. Estamos juntos porque gostamos de ouvir histórias e o Conteiro é exatamente isso. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. Tão bom ouvir histórias, gente. Como eu tenho aproveitado, olá Selma! Como eu tenho aproveitado cada história que eu escuto aqui. A melhor história é a história de cada um. Isso aí é o espírito conteiro. Todos nós temos histórias para contar. A nossa vida, a nossa trajetória é de uma riqueza. É a coisa mais importante que a gente tem, né? É a história que a gente faz, que a gente constrói todos os dias. Hoje é dia 3 de setembro. No Brasil, 2 horas da tarde. Aqui na França, 7 horas. E como é bom a gente estar conectado. Em pouco tempo a gente vai estar falando de Londres. É isso, Conteiro mudando para Londres. A partir de outubro, pessoal, frio na barriga e histórias novas, histórias novas. Olá, Carlos Eduardo, tia Malu, Aninha. Ai, você acertou o horário hoje, Aninha. Sara, minha cunhada Sandra Mara. Muito bom a gente estar junto, muito bom a gente estar aqui mais um dia com essa escuta tão aberta para a gente ouvir aquilo que importa, ouvir gente de verdade, gente como a gente. Oi, minha sogra aqui, não perde, gosto dela, tá aqui fiel comigo. Muito bom, gente, eu adoro me sentir conectada, mesmo que distante fisicamente. Esse momento, essa 1 horinha de Conteiro me deixa assim, me sentindo muito perto, muito conectada do que eu mais gosto. Gente, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero sentar aqui e escutar 1 milhão de histórias. Isso é o maior prazer que eu tenho na vida. Então é muito bom a gente estar aqui junto. Olá, gente, vai chamando todo mundo que hoje a história é boa. Aumenta que isso aí é rock and roll. E aliás, para cada história que vai começar aqui, tem uma história. A história de como a gente chegou na história ou como a gente conheceu a pessoa. Esse conteiro de hoje, a pessoa que vai falar, eu conheci pequenininha na escola, quando eu tinha 3, 4 anos de idade. E eu já sabia, eu e todo mundo, que aquilo aí... Gente, aquilo só podia dar música. Então, essa história de hoje é uma história com muita música para contar. Uma história muito bacana. E é isso, vamos esperar o Rodrigo, que é o Rodrigo que tem essa história para contar. E eu não conversei com ele. A verdade é o seguinte, a gente não combinou nada. Eu simplesmente perguntei, Rodrigo, eu tenho um perfil no Instagram que as pessoas contam a história. Você topa contar a sua história? Ele falou, topo. A gente não se fala há pelo menos 30 anos. Topo. E aí a gente pensou assim, a gente conversa antes ou não? Eu falei, não, vamos fazer a conversa lá. Ele, melhor. Então assim, eu vou saber tudo aqui em tempo real com vocês. Olá, Tiagão, fica aqui, ouve tudo, que esse cara é um professor. Né? Ele tem uma história assim incrível, um conhecimento incrível, sabe tudo de produção artística, de gestão de carreiras artísticas, de produção de música. Então é o cara. Ana Paula, estamos te esperando aqui no Conteiro, hein? Você com essa história toda, essa advogada incrível. Simone, tudo bem? E agora, deixa eu ver. Rodrigo, a gente está aqui para te ver. Cadê o Rodrigo? Vamos esperar o Rodrigo. E assim que o Rodrigo entrar, a gente já puxa esse novelo, a gente já puxa essa história. Enquanto isso, quem entrou aí e ainda não segue o Conteiro, @Conteiro Histórias no Instagram, @Conteiro Histórias no Facebook e no YouTube o canal Conteiro Histórias. As nossas conversas ficam salvas no IGTV, que é aquela abinha do meio, e também no YouTube, no nosso canal Conteiro Histórias. Rodrigo entrou, gente, a gente não vai perder mais tempo. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. A conversa de hoje é com Rodrigo Kuster. Aquele que eu estava falando antes, né? Quem chegou no início ouviu um monte de coisa. Mas quem chegou agora vai ouvir do próprio Rodrigo. Rodrigo é músico, é produtor musical, é gestor de carreiras.
Ele tem uma história incrível, ele é advogado, é consultor jurídico no setor de entretenimento, é professor universitário, ufa! E é meu amigo de infância, que eu não sei dele, como eu disse, há mais de 30 anos. Bora puxar o Rodrigo para essa conversa. Conversa. Alô, Olá, alô! Rodrigo! Alô, alô! Seu rosto me é familiar. Será? 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 Com toda certeza. E Você aí, não dona mudou nada. Kátia? Tudo bem, garoto? Coisa Tudo boa. bem? Eu estava aqui contando pro povo que você, Rodrigo, a imagem que eu tenho é de você no play, ensaiando sempre envolvido com música, desde muito garoto. Sempre, desde sempre. Você não podia Você não podia ter deixado a música de jeito nenhum, né, cara? É, A e coisa te nem ela acompanha me deixar. Nem e ela nem me ela te deixar. deixar. A história estava amarrada dali, de muito cedo. A É gente verdade. sabia que ia dar música, né? Porque Com certeza. e que coisa boa, cara, que coisa boa, que sucesso de trajetória, né? Apesar da gente não se falar pelo menos 30 anos, Mais ou menos. mais ou menos por aí, um pouco mais, um pouco menos. Eu sei de você, eu vejo, eu escuto o teu nome, né? E com muito orgulho, com um coração muito feliz, assim, de vibrar pelas pessoas que a gente conhece, de que ficam felizes fazendo aquilo que acreditam, que gostam e que tem talento, né, cara? E é isso você. Parabéns, Rodrigo. Que bom estar aqui podendo te falar isso agora. Obrigado, Kátia. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tudo bem. Que às Tá me vezes ouvindo bem também? tô ouvindo bem, que às vezes o sinal não fica muito bom, mas E às enfim, vezes eu grito vamos um pouco, as conversar. pessoas já me deram esse feedback, que às vezes eu me empolgo e dou uns gritos que assusta quem está do outro lado. Então eu Faz peço desculpa, parte. gente, eu não consigo conter, eu sou uma pessoa que ocupa muito espaço, então às vezes vem um gritinho. E aí, Rodrigão, então vamos falar de você, voltando lá atrás para eu entender. Deixa eu pedir aqui 2 chopes pra gente. Por Pede favor, dois. aqui. É, 2, né? Só pra gente começar aqui, dois garotos, porque eu não quero que esquente. É, então me conta, cara. Eu cheguei de uma excursão aí que eu fui fazer e perdi um pouco o fio da meada. Eu lembro assim até os 16 anos. O resto eu perdi. Me conta essa história depois dos 16. Mudou muito, não. É, bom, primeiro, obrigado aí pelo convite de participar aí. É legal aí a gente poder falar aí, né, com quem a gente gosta, né, quem a gente conhece desde pequeno, ver que, né, estamos vivos, estamos bem, graças a Deus, com saúde, caminhando aí, que eu acho que é o mais importante, né? Que a gente vê aí nesse tempo atrás, algumas pessoas vão ficando pelo caminho, né? Enfim, cada uma vai saindo de cena no seu tempo aí, mas a gente está aí. E agradecer também o pessoal que está vendo aí, que está curtindo aí. Eventualmente, gente, eu vou dar só uns toquinhos aqui na câmera, porque como eu estou no headphone, às vezes ela fica escura aí, mas não é nada não, tá? Só para o pessoal saber. Mas, enfim, cara, muito tempo, né? Assim, tem que Muito puxar. tempo. Sim, para você ter uma ideia, assim, eu tenho um carinho gigante pela tua família, né, cara? Eu estudei com o teu irmão, com o Rafael, É, muitos anos. O Rafael é uma pessoa que eu guardo uma memória afetiva muito forte. Meu irmão com a Simone, né? E aí tinha você e o Ricardo no meio disso tudo também. Então, assim, tem muito carinho ali dessas lembranças de um tempo que a gente realmente registra, né? Você vê que a infância é um momento muito especial. Ela fica registrada mesmo quando a gente está bem velhinho. É engraçado isso. Que não é o nosso exatamente. caso, mas esse registro é forte. Não, eu até falei com o pessoal que ia conversar contigo, eles adoraram, mandaram um beijão para você, curtiram muito saber que você está bem, que você está aí na França, enfim, vivendo a sua trajetória aí, né? Enfim, então, bom, desde aquela época, 16 anos, acho que, assim, as coisas mudaram, acho que o mundo mudou muito, né? Mas a gente foi se adaptando a ele. E assim, desde pequenininho, como você já falou, eu sempre curti música, sempre foi minha parada.
E, enfim, música mesmo, né? Minha primeira formação, assim, vamos dizer assim, posso até dizer profissional, foi música mesmo, né? Conservatório de música, tive aula de violão depois, clássico e tal. E aí que, nessa época aí que você viu a gente tocando lá no Play, ensaiando no Play, foi a época que a gente pegou a guitarra mesmo, os teclados e começou a formar as bandinhas e tal. E eu vi, né, naquele momento ali que realmente aquilo ia ser uma coisa perene, porque eu comecei realmente né, depois de tocar, começar a produzir algumas coisas, assim, produzir em demo. A gente tinha os gravadores de cassete. Hoje em dia o pessoal tem, né, vários programas aí, estações de áudio maravilhosas para você gravar num laptop. A gente gravava num multitrack, num gravador de várias pistas com cassete, né? E aí eu ficava ali gravando as músicas, tentando achar um som que parecesse aquilo que a gente ouvia, né, nos discos, para chegar naquele padrão ali. E aí realmente eu resolvi estudar, né, porque eu vi que eu não estava conseguindo sozinho fazer isso aí. Aí eu falei, bom, vamos estudar esse negócio aí para ver como é que funciona de verdade, né? E aí começou uma jornada profissional mesmo, que, enfim, antes até de eu sair para estudar isso profissionalmente, a parte de gravação, de produção, eu já tinha até um estúdio com os amigos, ou seja, começou realmente a ficar um negócio profissional, né? Peguei aquele negócio, aqueles equipamentos estavam no quarto ali e levamos para um E lugar, né? começou a profissionalizar aquela paixão, né? Exatamente, alugamos uma sala, fizemos um estúdio de ensaio, fizemos um estúdio de gravação, e aí a gente começou a realmente entrar mesmo na profissão mesmo do negócio, né? Isso foi em 1989. Caraca, Rodrigo. Na verdade, antes um pouquinho, em 1987, eu entrei para estagiar num estúdio que chamava Coros, ali em Cosme Velho, em Laranjeiras. Eu não sei se existe mais. E ali eu também conheci muita gente. Foi importante esse período de estágio. Até falo para a galera, tem muita gente que quer estagiar hoje em dia, já começando a ganhar alguma coisa, mas tem um segmento de mercado que você vai ter que se Você tem que arriscar. aprender. É isso. Se arriscar. E foi muito bom, porque logo um dos primeiros discos que eu era assistente de estúdio, ficava enrolando fio, né, montando microfone, pegar cafezinho para os outros. Mas é mais do Então, que isso, né? Porque tem toda a observação da coisa, né? Você está ali pegando um exatamente, cafezinho, montando, mas você está exatamente, com a escuta aberta, olhando as oportunidades e conhecendo gente, que também é exatamente. fundamental. E aí nesse estúdio muita gente passava, porque na verdade era uma gravadora também, pertencia, se não me engano, ao Sistema Globo de rádio, e aí eles tinham um selo lá, não me lembro o nome do selo, mas muita gente, eu comecei a trabalhar em discos de músicos muito bons, muito famosos, o Nivaldo Ornelas, depois o Raul Mascarenhas, um saxofonista, e aí assim foi indo, e veio um disco muito importante lá, que foi um disco do Flávio Venturini, que se chama Nossa, minha Cidade paixão. Veloz. Eu também gostava muito dele, e para mim Eu foi acho que marcou muito a nossa geração muito. e na minha vida o Flávio Venturini tem marcou muito. O Flávio é um cara muito bom, assim. E esse disco, especialmente, é um disco que ele fez, teve participação de muita gente bacana que foi no estúdio. Então, assim, para eu conhecer o Flávio Venturini já foi um negócio maravilhoso. E aí, no mesmo disco, tinha dia que estava lá o Milton Nascimento, aí foi o Beto Guedes, o pessoal da banda dele lá, enfim. Foram vários e vários músicos assim, muito, muito importantes, e aquilo ali realmente me falou assim, cara, para você, né, eu pensei assim, para eu realmente viver desse negócio aqui, eu vou ter que estudar, porque esses caras aqui estão fazendo um negócio muito, muito profissional, né? O que eu estava brincando lá no quarto, já não estava muito Não dava longe mais. daquilo. Não dava. E aí foi essa época que a gente abriu o estúdio e tal, não sei o quê, e depois eu parti para estudar engenharia de áudio lá no Full Sail, que é
não é uma faculdade, na época ela estava começando, era um curso técnico que tinha lá nos Estados Unidos, em Winter Park, na Flórida, que é perto ali de Orlando. Sim. E aí eu fiz uma parte grande do curso, né? Porque às vezes a gente vê umas coisas assim, quando a gente é muito moleque, a gente vê umas coisas, isso aí eu já sei, né? Eu não quero saber. Inclusive, falta maturidade e humildade pra gente, né? Eu falei isso essa semana, mas incrível, né, cara? Incrível mas como olha, falta, quando o né? mundo dá volta. As duas matérias que eu não quis fazer, que eu achava muito chato, são exatamente as coisas, basicamente, hoje que eu trabalho mais tempo, que são justamente a parte de negócios da música, né? A parte toda do business, de como é que funciona, né? E a parte jurídica, né? A parte legal. Enfim, então eu deixei para fazer lá, depois tive que fazer. Depois mas aí, tudo tem seu tempo quando a gente tem a maturidade de aprender. É isso aí. E aí, enfim, mas o interessante, por exemplo, dessa época, que eu me lembro bem, é que também esse aprendizado lá, isso foi em 91, ou seja, tem 29 anos que eu voltei lá do Full Sail. Desculpa. E caraca! Muito tempo, né, cara? Você tem uma estrada muito legal. Muito tempo. E eu até falo com o pessoal aí, assim, com toda a humildade do mundo. Eu vi coisas, aprendi coisas lá, técnicas, né, enfim, de produção, técnicas de gravação, que eu trouxe para cá. Muitas vezes tem um pouco daquela coisa da pessoa achar que você está viajando porque as coisas que funcionam em outro lugar não funcionam no Brasil. O Brasil é como se fosse um outro planeta, com um outro tipo de características de pressão e temperatura, que as coisas não funcionassem. E aí aqui eu até tive alguns problemas até com pessoas que eu trabalhava, porque eu queria implementar aquilo que eu tinha aprendido lá fora, só que eu não conseguia, porque as pessoas tinham uma resistência muito grande a isso. Não, aqui, isso não, assim, blá, blá. E eu vejo que existem coisas que, né, nessa parte de produção, que até hoje não chegaram aqui. Né? Ou se chegaram, são pouquíssimas pessoas. Justamente por falta de conhecimento e, ao mesmo tempo, essa resistência em mudar. Exatamente. Que é uma coisa muito forte do brasileiro, nosso, né? Fala assim, não, mas a gente faz assim e dá. E aí você sai, você descobre uma outra forma que funciona, que dá certo. E quando você tenta aplicar isso, você fala, não, mas aqui a gente faz de outro jeito. Exatamente. E poderia estar se profissionalizando, poderia estar, né? Não, com certeza. E é aquela velha história que eu não sei por que a gente, né, tem um pouco desse perfil de, né, você aprendeu, com quem aprendeu, mas tudo de prática, né? Não tem teoria nenhuma. Então, se você quer mudar um pouco, você não consegue, porque você não tem a teoria. Né? Você não foi lá na raiz, você está partindo de um pedacinho final do galho ali. Então, você sabe, você não conhece o caminho da raiz para criar um outro galho diferente. Isso é muito complicado, entendeu? Então, eu não sei por que existe essa resistência tão grande aqui, mas eu vejo isso em outras áreas, em áreas até... por exemplo, depois, né, estou fazendo um fast forward, mas depois a gente volta, né? Por exemplo, até no próprio direito, a gente tem o direito, em alguns campos, muito atrasado. Né? Eu fiz direito também. Fiz direito também. Mas, assim, mas assim, eu não tenho a experiência que você tem, né, cara? Porque logo depois eu migrei tudo para a área de gestão do conhecimento e onde eu fiquei até hoje. Mas, a minha praia é gestão do conhecimento, inovação, criatividade, esse caminho ali, essa meiuquinha que eu acabei morando. Mas isso aqui, que eu tô falando... O Vitor aqui, o Vitor Drummond, meu parceirão, meu amigo de muitos anos, de décadas, daquela época desse estúdio que eu falei para você, lá em 89. É muito bom isso, né? O Vitor foi meio mentor no direito autoral. Esse cara é feríssimo. Cara, então... continua aí que depois eu quero falar de direito autoral contigo. Mas vamos lá, eu tô adorando te ouvir. Aliás, eu já te ouvi várias vezes, Rodrigo. Todas as vezes que você tá falando, eu entro com algum perfil meu, assunto que não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu falo assim,
Cara, como é bom ver gente que sabe um assunto, falar da coisa, compartilhar conhecimento. Por que você está assistindo live de não sei o que? Eu falo, eu não sei por quê, mas tá bom, eu estou assistindo, estou aprendendo, aprender nunca é demais, e a gente, sabe, abre a cabeça, porque uma coisa conecta com outra, que conecta com outra, e aí você passa a ter uma visão mais ampla sobre o mundo, né? Com certeza, Então, com certeza. Eu acho que é, assim, essa coisa da gente, sei lá, a gente tem esse esforço aqui, né, no Brasil, a gente tem uma coisa muito esforço que eu acho que é importantíssimo, garra, né? Mas é essa coisa de ficar patinando ali sem querer aprender a teoria do negócio, né? É tirar a casquinha, né? Os mineiros que gostam de usar esse termo, né? Tirar a casquinha. Então eu tiro uma casquinha aqui para não, sabe, para não aprender certo o negócio. Então eu acho que é uma coisa importante e aos pouquinhos eu comecei muito a valorizar esse aprendizado, entendeu? Obviamente, quando eu era moleque lá, com 20 anos, eu fiz 20 anos lá no Full Sail, me lembro um dia eu estava voltando lá para o meu AP, lá era um condo, né? Meu aniversário, aí eu pedi umas pizzas da Domino's, veio o cara entregar e passou um outro carro com uma poça, me sujou todo, sujou as pizzas. Enfim, eu lembrei disso agora, não sei porquê, mas desde os meus 20 anos que eu tive essa resistência também de aprender algumas coisas, e no final das contas eu falei, cara, isso aqui é importante. Né? Então acho que é uma mas eu acho que isso vem muito, de repente, da tua estrutura familiar. Sabe? Essa questão do ensino, eu vejo em vocês muito, muito forte, e eu estou falando de... Eu estudei o quê? Quarta, quinta, sexta, nesse período de muito criança. E isso era muito forte na família de vocês, né? O valor do estudo. E isso tem tudo isso tem tudo a ver com como a gente enxerga a vida e como a gente cria o nosso caminho. Não há... Estava falando com meu marido ontem, a gente está casado há 21 anos, a gente tem um filho de 14, eu estava falando assim, cara, a melhor coisa que a gente pode passar de fato é isso, esse exemplo da gente se preocupar de fato com a educação, cara. E isso não é piegas, isso é real. Eu vejo isso muito claramente em você. Exatamente. E eu até achei, né? Enfim, quando eu voltei de lá, eu comecei a abrir o meu estúdio, já separado dos outros meus amigos. Eu abri um estúdio meu, né, que se chamava Rock House, né? Para quem não sabe, né? Até no meu livro eu ponho Rock, são as minhas iniciais, é Rodrigo C. de Coutinho K. de Custer. Então eu me lembro na sexta série lá no Neuza Campos, eu por acaso descobri esse negócio, estava no quarto, tinha ninguém ainda na sala, eu comecei a rabiscar no giz, eu falei, cara, meu nome é Rock. Pode crer. Então, a música até no nome. Enfim, então aí essa coisa toda quando eu voltei de lá, comecei a produzir mesmo as coisas. Eu achava que não tinha paciência para ensinar as pessoas, né? E aí, você olhando para trás aqui hoje, é engraçado, porque a galera queria... muita gente começou a querer estagiar lá no estúdio, só que eu estava começando o negócio, era uma startup, não era um estúdio gigantesco, entendeu? Era um estúdio de porte médio. E aí tinham umas pessoas querendo estagiar. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para pagar o estágio, né? Enfim, até alguns amigos que me ajudaram muito na época, até para botar o estúdio de pé, para a gente, enfim... Às vezes, até amigos que eram da minha banda, né? Na época, me ajudaram muito lá no estúdio, ensinar a fazer as coisas, e também foram aprendendo lá. Nesse período aí comigo. E aí depois realmente começaram a ter várias pessoas, né, indo lá, querendo aprender, do mesmo jeito que eu aprendi no Chorus em 87, 88, 89, eu tive esse pessoal lá, só que o pessoal ficava vendo e às vezes é até meio chato, assim, meio grosseiro, assim, não, agora eu tenho que gravar um negócio, tá, né? O pessoal, né, às vezes a gente tem pressa, às vezes vai trabalhar com publicidade, tudo tem prazo, gravadora, tudo tem prazo, enfim, eram outros tempos esse pessoal começou a vir e eu comecei a ver que tinha uma rotatividade, realmente gente querendo aprender aquele negócio, né? Eu tive um parceirão lá, que foi o Davi Corcos, conheci ele moleque em 92, 93, lá no estúdio, e depois foi também, ele falou, pô, Rodrigo, você acha que eu devo ir lá pro Full Sail? Eu falei, vai pro Full Sail. Ele foi para lá, acabou ficando lá, acabou conhecendo um monte de gente lá fora, trabalhou pro Beastie Boys e coisas assim, e eu resolvi voltar pro Brasil, né? E o que aconteceu? Acho que assim, eu comecei a ver
que existia realmente uma questão aí relacionada à educação. Eu falei, cara, não é à toa que o pessoal vem aqui, né? Eu estou produzindo, eu estou gravando, aí eles viram as técnicas de gravação, o jeito de microfonar os instrumentos, bateria, blá, blá, blá. Enfim, de jeito que você construía produções. E aí o negócio começou a ficar interessante. Eu tinha uma banda, né, chamava Veneza, o pessoal que é da época deve lembrar aí, a gente, né, naquela época eu já curtia muito black music, né, enfim, eu ouvi muito quando era moleque, Stevie Wonder, Barry White e outros, Diana Ross, então, assim, é uma coisa que eu sempre curti muito. E eu gostava também muito apesar de ser rock, né, que eu falei, eu era metaleiro mesmo, né? Mas assim, sempre tinha gente, sempre tinha momento de ouvir Barry White, de ouvir principalmente Stevie Wonder, Música boa, assim. música boa, né? E aí eu comecei a gostar muito também de dance music, eu acho que dance music tem essa energia toda que o rock também tem, né? Um negócio, né, agitado. Que pulsa, né? Exatamente. O black music ele é um pouquinho mais relax e tal, é mais melodioso e tal. E aí a nossa banda, a gente começou realmente com essa pegada mais pop, mas foi indo mais por esse black music e tal. E essa banda assinou um contrato com a Polygram em 1995, se não me engano. 94, eu acho. Foi perto do dia do meu aniversário. Foi engraçado, foi quase um presente de aniversário ter assinado esse contrato lá com Você faz a aniversário em gravadora setembro, grande. Rodrigo? Dia 23, daqui a 20 dias. É isso, eu faço 27. Eu lembrava disso, que um de vocês era em setembro. Setembro só tem gente boa. Só tem gente boa, só tem gente boa. Mês lindo esse. Exatamente. Enfim, aí foi uma coisa muito interessante, porque aí eu acho que foi o momento que eu comecei realmente a ver a música por outro lado, a parte de negócios, porque a banda foi bem, a gente fez muito show, apareceu um monte de programa de televisão e tal, blá, 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 mas acabou que a banda se desfez em 97, eu acabei seguindo com o vocalista, meu xará, Rodrigo, também. A gente fez um outro disco para uma gravadora chamada Indie Records, que é uma gravadora brasileira. E era uma banda chamada Hoje Rodrigues, olha que beleza. Mas enfim, a gente gravou um disco com essa gravadora, mas depois eu comecei a ver que o pessoal de gravadora não era aquela coisa assinou, você vai viver bem pro resto da sua vida. Não existe isso, você tem que trabalhar pra caramba, entendeu? Tem muita coisa atrás desse véu, desse idealismo que existe do mercado de que música é uma coisa, arte é aquela coisa, né, idílica. Não é, cara, você tem que ralar muito, você tem que correr atrás, você precisa entender como é que funciona aquele mercado. Então, eu continuei produzindo tudo, mas aí me virou aquela chave. Eu falei, eu preciso entender um pouquinho mais como é que funciona esse negócio. Exatamente, porque eu estava vendo que umas coisas funcionavam e outras não funcionavam. Tinham grupinhos ali, é óbvio, normal, panelinhas, qualquer mercado tem suas panelinhas, a gente sabe disso aí. Mas eu comecei a ver que tinha umas coisas ali que não estavam virando. Eu queria entender melhor como é que funcionava aquilo ali, entendeu? E aí, eu me lembro que em 2000, eu entrei para a faculdade de Direito. Eu não sei nem por que foi, na verdade eu fui fazer eu adoro animação, né? Cinema animado, desenho animado. E eu nunca soube desenhar direito, sei que lá. Falei, cara, vou fazer a Estácio tinha um curso de desenho animado. Eu falei, porra, vou fazer um vestibular para esse negócio aí, vai que eu aprendo, né? Aí eu resolvi fazer, porque a gente, né, nessa época eu estava produzindo algumas coisas e a gente está tentando fazer alguns audiovisuais, umas coisas assim mais... enfim, nem me lembro direito exatamente o que era, mas eu me lembro que envolvia animação, colagens. Era um pouco da época ali do Beavis and Butthead, South Park, que tinha uma estética assim meio diferente. Eu falei, cara, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aí. E aí eu fiz o vestibular, passei para esse curso aí de desenho animado, só que me ligaram de lá, olha, não tem quórum para fazer a turma, você quer fazer outra coisa?
Aí eu falei, cara, Vou fazer sei direito. lá. Eu falei, vou fazer direito. Já era meio briguento, vivia com o código do consumidor, porque, enfim, aquelas coisas, né? Para arranjar lá uma É, treta com todo mundo. e aí eu fiz, né? Na verdade, no primeiro ano eu tive que trancar, porque eu comecei a fazer muita coisa, muita produção, coisa até com pessoal de sertanejo, Zé de Camargo, Luciano, Sandy Júnior. E aí eu tive que trancar a faculdade e, enfim, continuei a parte de produção e tudo, mas aí depois eu voltei, né? Fiz E assim, o e curso. direito te dá uma. Sim, eu acho que todo mundo tinha que fazer direito para ponto de saída, para virar gente, Exatamente. entendeu? Para ser Concordo cidadão. Eu completamente. acho que direito é um curso que tem cultura pra caramba, você passa a saber se posicionar como cidadão, cidadão mesmo, entendeu? Então, assim, eu não trabalho com direito como você, mas adoro ter feito direito, adoro. Me deu uma visão muito mais ampla de tudo. E assim, eu acho muito bom. Exatamente. Eu acho que isso tinha que ser ensinado, pelo menos, algumas umas coisas básicas na escola, né? Exato, exato. Eu me lembro, na faculdade de Direito, foi a primeira vez que eu vi economia, economia Exato. política. Eu falei, cara, como é que eu estou aqui há 20 anos, 25 anos vivendo essa vida e eu nunca ouvi falar nisso? Não sei como é que isso funciona. Então, assim, por exemplo, né, economia é você, do grego, é você cuidar da sua casa. Né? Então, assim, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei, né? Eu acho que realmente na Faculdade de Direito tem muitas coisas ali importantes. E eu já era Muitas. um pouco mais velho, já tinha a minha primeira filha. A Valentina nasceu em 2000. Eu sou casado de 97, perdi acho que com 23 anos. Né? É quase igual a gente, amor. Isso aí. Estou com três É. filhos. A Valentina, Que 19. delícia! Guilhermina tem 17 e o Theo tem 14. Enfim, Turma uma boa, hein? escadinha. E aí. Temos uma advogada, a Ana Paula aí, super É, advogada. fala, Ana Isso aí. Paula. Beijo para você aí. Beijo. Mas o direito. Eu acho que E juntar direito com música foi uma sagacidade tua, né, cara? Porque o meio artístico, a visão que eu tenho, é que é mais poético, é mais sonhador e falta claro, exatamente essa bagagem que você tem para fazer a coisa. Peraí, vamos fazer direito exatamente. isso aqui, né? Não, e você vê que as coisas realmente estão muito interligadas. Que, por exemplo, nessa época, olha que coisa maluca, né? Que é a providência divina. Quando eu tinha essa banda, os Rodrigos, em 97, 98, eu tinha um amigo meu que eu tinha conhecido ele lá em 89, 90, que é o Vitor, que já apareceu aí, não sei se ele ainda está aí, mas ele era, assim, a gente se dava muito bem, a gente tinha um amigo em comum, que é o Bruno Coelho, e o Vitor também gostava muito dessa área musical, entendeu? E ele era o nosso produtor, né? Ele ia para os shows com a gente e tudo, não sei o que lá. Só que o Vitor já tinha feito direito e depois aí ele fechou em 99, se não me engano. Ele foi para Portugal e aí fez esse mestrado lá em Direito Autoral. E quando ele voltou, a gente conversava muito, entendeu? Eu falei, cara, eu tenho que estudar esse negócio aí, sabe? Eu não vou, não vou na onda dos advogados que tem do mercado, nada contra eles, muitos são meus amigos, mas eu vou estudar isso eu mesmo para entender como é que funciona, entendeu? E eu achei muito, muito interessante a abordagem. Eu me formei na Estácio, né? Eu realmente tive professores excelentes Eu lá, também me formei na estágio do excelentes. Bispo, do Bispo. Rua do Bispo. Eu estudei por acaso aqui na Barra, no Na Tom Rua do Bispo, Jobim. professores excelentes também. Exatamente. Tinha muita gente lá, juízes, desembargadores, um pessoal muito, muito, muito qualificado. Né? E aí eu realmente comecei a entender o mundo, ver o mundo de uma outra forma. Né? Claro que todo mundo que está ali na universidade, quando você começa cedo, que não foi o meu caso, né? Eu comecei cedo na área de música, aí você viu o que deu. Eu não quis estudar direito, não quis estudar a parte de gestão. Né? Então, a parte toda de direito eu fui aprender realmente na faculdade.
E depois você começa a trabalhar com isso, né? Assim, as pessoas veem o advogado como uma pessoa que dá medo, né? Mas não, cara, o advogado é uma pessoa normal, um profissional normal que estuda exatamente as regras da sociedade, né? O cara sabe da regra do jogo. E aí muita gente, e aí foi que eu comecei a ver que muita gente no mercado procura um advogado de direito autoral, de propriedade intelectual como um todo, nem é para, às vezes, passões, processos, nada disso, é para ajudar a pessoa a tomar decisões negociais, que não é o que o advogado tem que fazer. O advogado não tem que dizer, você tem que investir tanto em tanto negócio para você ter uma rentabilidade X, Y, tomar essas decisões gerenciais. Então, muita gente acaba chegando perto do advogado para isso, né? Para essas decisões técnicas, principalmente nesse mercado. E aí, realmente, eu comecei a ver que tinha uma necessidade muito grande nessa área de entretenimento, de educação, tanto na parte jurídica quanto na parte de gestão. E eu já tinha, isso aí em 2007, eu fui convidado para dar aula lá no curso de Música e Negócios da PUC, aqui no Rio, no Instituto Gênesis. Que é fantástico. O Instituto Gênesis foi minha casa há muito tempo ali, eu estava sempre ali. Que bom, tá vendo? Que lugar de ideias boas, de gente boa ali. Exatamente. O Rio de Janeiro eu falo que é que nem um quintal, né? Por isso que o pessoal que vacila aqui tem que sair fora, porque não dá, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. E aí eu fui chamado para ser professor mesmo da SPM, na área de pós-graduação. Depois, para graduação, eles têm um curso lá de administração do entretenimento, focado para o entretenimento, e eles têm hoje um MBA. Acabei depois também E você se tornou assim, uma super referência, né? Porque você está falando de duas grandes escolas. Sim. E de um título muito bacana, porque dar aula em universidade é uma coisa muito legal, né, cara? Exatamente. E assim, a minha mulher, ela também é professora, só que ela é da área infantil, né? E a gente trocava muito essa ideia, né? Chegou uma época que em casa era só professor, basicamente, né? Porque teve épocas que eu peguei tanta turma para dar aula que às vezes eu chegava da rua 10 horas da noite, eu tinha que estar dormindo, porque 5 horas eu tinha que sair para estar 7 horas dentro da sala de aula lá no centro, né? Então a gente conversava muito sobre essa questão das diferenças, né, da pedagogia, né, que é para as crianças, e da andragogia, que é para os adultos, né? São coisas diferentes. Mas é legal porque hoje em dia, né, depois até que eu publiquei meu livro, comecei a escrever o livro em 2006, eu saindo da garagem, vou até fazer um jabazinho aqui. Aliás, faz o jabazinho mesmo, e eu quero esse livro, eu consigo comprar o livro online, Rodrigo? Sim, o livro ele tá lá no meu perfil no Instagram, se você clicar ali no Linktree, vai ter um negócio. Aí a venda por ali. Vai direto para o link da editora, ele tá vendo o formato encomendar físico, por ali. Ótimo. Físico e digital. Eu vou mandar para mim. Então tá. Então eu vou ter que ser digital, porque para chegar aqui agora vai ser complicado. Ótimo, que bom. Eu fiquei com maior vontade de ler, cara. Eu fiquei com maior vontade de ler e vou. Então tá. Ele é um livro básico, né? É um livro assim que trata de conceitos básicos. Trata da história da música como negócio, né? Eu acho que ele resume um pouco até da minha própria vida dentro desse sentido, não como produção, mas já na área de gestão, né? E fala do surgimento dos negócios da música aqui no Ocidente, né? Não dá para a gente botar recorte oriental, porque é muito diferente cada cultura. Às vezes cada país tem métodos completamente diferentes do que o Ocidente inteiro. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta meio muito mambembe, porque pode falar. Estamos aí, porque eu realmente eu me pergunto muito. Tá mais fácil? Eu tenho um sobrinho que vai fazer música. Ele é super talentoso e não é papo de tia, de madrinha, não é? Ele é realmente super talentoso. E eu estava discutindo em casa que é mais fácil fazer música hoje ou nesse modelo que a gente vive, que todo mundo acha que pode ser todo independente, fazer as coisas, tarará,
ano passado, que a gente tinha aquele formato, eu tinha amigos que queriam viver de música e que tinham sempre, porra, Catinha, eu vou te entregar essa fita demo com essa música, você tem vários contatos, não sei o quê. E sempre meu amor, você tá aí, meu sobrinho, meu Deus. E aí, e que você dependia de gravadora e de não sei o quê para tocar uma música tua numa rádio. Eu sei que são coisas muito diferentes e talvez a dificuldade, apesar de ser outra, seja a mesma dificuldade, mas era mais fácil naquela época ou hoje? E aí, o que aconteceu? Essa pergunta, ela tem dois recortes, tá? O mercado independente e o mercado mainstream. O mercado independente, ele sempre foi o mesmo, entendeu? O mercado mainstream, né, que é onde a grande parte da massa ouve, artistas de impacto grande aí, esse mercado é um mercado que custa muito caro. Tá? Ele é um mercado que custa muito dinheiro por algumas forças que existem aí ainda resistentes no mercado em termos de promoção, principalmente. E produção também, às vezes, começa a ficar caro. Hoje você tem um mercado independente que consegue ir muito além do que o mercado independente, por exemplo, da minha época, apesar de ser independente do mesmo jeito. Por quê? Porque hoje você consegue alcançar seu fã diretamente, né? Você põe sua música lá no YouTube, você vai ver a tua música. Olha o Guto aí, eu lembro do Guto também. Guto tá aí comigo até hoje aí em alguns negócios, parceiraço. Aí e tem também a parte do mainstream, né? Que naquela época tinha um diferencial que era a fabricação, né, do cassete, do vinil, do CD, do DVD, que sempre foi muito caro, né? Então, esse tipo de produção, na hora de você, de uma gravadora contratar um artista, realmente ele tinha que ter uma possibilidade de alcance de massa, ou ele ser líder de um determinado segmento, tá? Só que eu acho que, por isso que eu estou falando com você, essa história lá de trás, algumas questões realmente ainda também não chegaram aqui, até em algumas gravadoras. Esse tipo de análise de mercado é uma análise, cara, que realmente é um pouco complicado se você não souber nada. Eu até coloquei no meu perfil aí, eu tenho colocado algumas coisas, né? Desde do meu livro, eu tenho um outro perfil que se chama Profissão Música, que eu faço toda a parte de educação relativa à música, mas no meu também eu replico algumas coisas justamente para você entender como é que funciona a visão que uma pessoa tem que ter de negócios dentro do mercado, entendeu? Então, não é simples não é só você colocar a sua arte na rua e usar os dedos e achar que vai dar tudo certo. Tá? Exato, eu tenho certeza disso. Tem muita coisa por trás disso, né? Exatamente, muita gente. Então, assim, tem que estudar mesmo, entendeu? Essa parte de music business é um negócio muito antigo. Se a gente for pensar hoje em relação por exemplo, o maior mercado de música do mundo, que é os Estados Unidos, o Brasil, preste atenção, são dados da CISAC, que é o ECAD mundial, né? Inclusive o presidente da CISAC é o Jean-Michel Jarre, aquele tecladista francês que fazia uns concertos lindos na nossa época, lembra? O Brasil, se você for fazer um estudo baseado nos números dele, o mercado americano é 55 vezes maior do que o mercado brasileiro de música. Tá? Primeiro que ele fala uma língua que virou a língua internacional, que é o inglês. E segundo que ele, por causa disso, atinge o mundo inteiro. Mas não por causa só disso, porque desde 1955, 1960, na era do rock and roll mesmo, né, do rock propriamente dito, o mercado começou a funcionar lá. Então a gente tem uma defasagem aí de pelo menos aí uns 50 anos, 55. E o pessoal... Nossa, é uma distância muito grande. Muito grande. Assim, o profissionalismo, tanto da indústria cinematográfica, que já estava ali, você vê artistas que eram lançados em filme, né? Prince, por exemplo, né? Purple Rain. Isso não existe no Brasil, você nunca viu ninguém ser lançado em filme.
né? Então, assim, a questão que existe hoje em dia é que você tem um mercado grande, diferente, vamos dizer assim, a paisagem, né? Os players são diferentes, porque você tem aí hoje redes sociais, não só as plataformas de streaming de áudio, de vídeo, YouTube, Spotify, essas coisas. O modelo mudou, né? Tem gente que realmente... Mas continua sendo caro e exigindo muito. Não, ele não continua sendo caro. Hoje em dia, muita gente consegue fazer seus lançamentos, suas músicas, né, em casa, assim, com um laptopzinho e headphone. Né? Por exemplo, no mercado aí de rap, música eletrônica, eu sei que as pessoas fazem isso, entendeu? As pessoas vão correndo atrás, isso é o lado bom do brasileiro, de ter essa garra de correr atrás, entendeu? Mas o que eu digo hoje é que as pessoas acham que é só isso, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho dentro, desde 2013, eu tenho uma empresa com o Guto, né, inclusive, que é de gestão de carreiras artísticas. Linda amizade de vocês, aliás. Muito linda amizade. Eu lembro disso. Pô, Guto, que bacana. Ele foi vocalista, eu acho, da minha primeira ou segunda banda, uma coisa assim, muito louco. E aí, a gente tem o nosso primeiro negócio mesmo efetivo, foi abrir um selo de música eletrônica. A gente começou junto com a Sony Music. Hoje é o selo oficial da Universal Music no Brasil, que se chama Libo. E a gente tem alguns artistas exclusivos, a gente tem alguns artistas... Karina aí, do Rafa! Coisa linda! Enfim, então a gente vê que esse pessoal tá circulando e a gente conhece, né? Tem alguns outros artistas que não fazem parte desse selo. Esse selo é um negócio dessa outra empresa. Então tem artistas aí como, por exemplo, a Clau, o Cortesia da Casa, que ficaram famosos aí com Pouca Pausa, né? Que foi um mega hit aqui no Brasil. Foi disco duplo de platina, disco duplo de diamante, na verdade. Né? Foi triplo de platina, depois diamante e duplo de diamante. Então, a gente começa a ver que aquele mercado ali existe, que a galera corre atrás, entendeu? Mas, no geral, as pessoas são muito afobadas, entendeu? Então, por exemplo, até ontem a gente teve vamos dizer assim, um painel do Spotify envolvendo o pessoal dessa área aí, que eu estava como ouvinte, né, vendo lá. A gente tem que sempre estar vendo as novidades. E vi muita gente assim, afobada, querendo fazer logo lançamentos e coisas assim. Então, o artista hoje em dia, ele tem que entender que ele é ele é uma marca, ele é vamos dizer assim, um produto. Ele tem produtos e serviços que ele oferece. E ele precisa pensar, pensar num todo, como, sei lá, um branding para ele, Exatamente. Não sei. Construir uma imagem. É como construir uma imagem mesmo de para prateleira para ser consumido. Como a gente coloca lá no Profissão Música, né? A profissão é música. Essa é a sua profissão. Tem muita gente que usa isso como um segundo. Se isso não der certo, então tá. Então é melhor você abandonar. Né? Porque você ficar ali em cima do muro, a gente sabe que, né, você precisa escolher uma coisa e correr atrás dela. É óbvio que você pode ir em várias áreas. Né? Eu estou metido em várias áreas, mas eu estou dentro do mercado da música. Em todas essas áreas. Você está em coisas muito complementares. Você tem saberes complementares para uma finalidade. Isso aí. Isso é muito claro, né? Exatamente. Isso foi acontecendo, foi aquilo que eu falei, né? Aqueles cursos lá atrás que eu deixei de fazer, né? Direito e a parte de management, né? Depois acabei estudei muito autodidatamente, depois eu fiz um MBA lá na SPM mesmo, e a gente, inclusive, em gestão do conhecimento, né? IGC, que é uma coisa que eu acho fantástica, fantástica. Você fez aonde, Rodrigo, que você acabou de falar? Lá na SPM. Na SPM. Quando eu fiz, não tinha na SPM, que legal. Exatamente. E aí, você vê que
alguns princípios básicos de gestão, de administração de empresas ou de administração de organizações, você tem que aplicar ao mercado de música. Não adianta, você tem que aplicar ao artista. O artista, ele tem produtos e serviços. Ele em si, ele é uma marca, ele é uma personalidade, mas o artista também, por exemplo, ele não é, o ser humano, a pessoa física. Ele é uma criação deste ser humano, entendeu? O artista musical. Muita gente não entende isso, mas eu sempre falo paralelo. Os sócios da empresa não são a empresa. Então, se você é o artista, mas a pessoa física do artista, ele é sócio daquela empresa. É mais fácil a gente ver isso com uma banda, né? Um trio, ou seja, os três são sócios, mas a identidade deles está misturada ali. Então você tem que criar uma identidade para os seus produtos e serviços. Não sei como é que você se diferencia no mercado. Por que alguém vai ouvir você? Né? Qual é a sua grande pegada comercial que alguém vai te botar numa lista especial do Spotify? Né? Então, assim, existem diversos tipos de produtos e serviços relacionados ao mercado musical. Né? Os produtos, as suas composições, os seus fonogramas, né? Ou seja, aquelas gravações, os seus videoclipes. Só aí eu já citei 3. Isso quais são os seus serviços? Seus shows, você pode ser tá numa campanha de uma marca, né? Como um influenciador. Você pode ser um cara para compor trilha sonora para um audiovisual. Você pode ser um curador de uma marca que faz music branding numa loja tal e tal. Então, assim, o mercado ele é muito grande. E se você não entende o mercado, você acha que muitos artistas que estão aí começando que só se vive de streaming e de show. Não existe isso. Na verdade, legalmente é o que vem na nossa cabeça, né? Exatamente. O cara vai fazer show e vai... É o que a gente... Mas aí é leigo, e aí tem que profissionalizar a música, né? E aí a necessidade de um cara que entende. Pô, super aula. Super aula. Exatamente. Não, e é engraçado que, assim, por isso que eu digo que tem que estudar. Não é uma questão de você... Né? Eu sempre falo, é o lado A de arte e o lado B de business. As duas coisas estão juntas, entendeu? É óbvio que alguns artistas ganham uma dimensão tão grande, né, que você começa a ver ali uma equipe por trás deles, entendeu? Até porque tem todo cuidado, né, Rodrigo? Até com a imagem precisa ter cuidado, né? Sobretudo com a imagem. A nossa imagem comunica muito. Né? E aí muito. Então, assim, até uma camisa que você vista, ela está comunicando. Ela está te comunicando. Então, é exatamente para isso. Então, é uma forma de você comunicar o quê? Você comunica o que você é. Os seus produtos artísticos, os seus serviços artísticos. Você vive disso, então a profissão é música. Né? Eu vi outro dia uma entrevista com a Fafá de Belém. A molecada não deve lembrar quem é ela, mas a gente lembra muito dela cantando aquela música lá na época do Tancredo Neves, né? Enfim, acho que foi 88, né? Na época ali das diretas já. E ela falou nessa entrevista assim, cara, essa história de você estar sempre no topo, isso não é a carreira de nenhum artista, não. A carreira de artista vai e volta, é uma montanha-russa. E é isso. E pronto, e você se reinventa. Acho que, de repente, poucos são esses que tiveram, né? Que ficam ali naquela... que não precisam fazer nada. E até esses precisam fazer alguma coisa, óbvio. Com certeza. E o artista, na verdade, ele é um empreendedor. Né? Todo mundo que entra nesse mercado, e o artista, eu digo em termos gerais, o compositor, o músico, né? o bailarino. A cadeia toda aí de... A cadeia produtiva é muito grande. Então, assim, eu me lembro que quando eu tive o impacto de conhecer o conceito de cadeia produtiva, que foi há 20 anos atrás, justamente também lá no núcleo da PUC, no Gênesis, eu falei, gente, como é que eu vivia nesse mercado sem saber? Produzia um monte de coisa, fui artista e gravador, eu não sabia o que era cadeia produtiva. Aquilo ali mudou completamente a minha cabeça. Ou seja, aquilo é um quebra-cabeça, que eu estou até escrevendo agora no segundo livro sobre isso. Né? É um quebra-cabeça que você tem que montar. Então, se você não conhece esse conceito e como ele se aplica no mercado de música, cara, você já está contando somente com a sorte. Né? Tem gente que dá sorte, né? Mas aí Rodrigo, você se manter lá em cima é difícil.
Explica para mim uma coisa, porque eu tô preocupada que o nosso tempo, infelizmente, está acabando e eu queria continuar com essa aula, com essa tua história, que é uma aula, super Imagina. aula. Mas, bom, você sabe que aqui a casa é sua, o Conteiro é esse boteco que a gente sempre pede a saideira. É. Mas uma coisa assim, hoje, então, se eu conheço alguém, que está querendo iniciar, você tem uma empresa que vai fazer esse trabalho quase de mentoria, de coaching, de organizar isso tudo Exato. e colocar essa carreira de uma maneira estruturada no negócio e faz isso. Isso, Sim? essa empresa a gente faz isso, a empresa chama Arte Omnis, a gente tem Arte? Omnis, é um nome horroroso. Ó. Não apliquei os meus conceitos de branding nesse nome, tá? Mas, enfim, tinha um propósito, né? Eu acho que influências da área do direito, erga omnis, né? Então, ficou arte omnis, Tá arte tudo para bem. todos. Tá Mas ótimo, nome. a ideia é a gente fazer essas consultorias e gestão, planejamento de gestão de carreira, né? Mentorias para as pessoas que estão querendo se inserir no mercado. É essencial o conhecimento, entendeu? Então, eu até digo que quando a gente faz esse tipo de planejamento, é um fast forward, porque, né, quanto tempo você vai demorar? Sem dúvida, você ia levar quebrando todas. Você não sabe nem onde buscar o conhecimento, né? Então ali você tem tudo estruturado para isso. Nossa, exatamente. Sensacional, Rodrigo! Pô, olha só que faltou uma parte gigante da tua vida, você vai ter que vir aqui muitas vezes, que a Tribo Conteiro tem muita gente aí para saber. E é por isso que eu, quando passava, né, nessa enxurrada de lives acontecendo, e aí passava, você, eu entrava, às vezes assunto completamente... Eu falei, vou ficar aqui, ó, sentar aqui, vou ficar aqui. E por isso que eu falei, porque eu sabia que era uma história... Conhecimento compartilhado, isso é muito bom, né? A gente tem gestão do conhecimento aqui na veia. Eu tenho, né? Os meus últimos 18 anos foi trabalhando com gestão do conhecimento, então isso está muito no meu sangue. E o Conteiro é um hobby que eu tenho por conta da gestão do conhecimento. Muito bom, Rodrigo, cara. Muito bom te ouvir. E assim, dá maior sentimento bom, né? Vai pra aula, né, Tiagão? Se ligou? Agora, quando a tia desligar aqui, vai te ligar. Demorou. Manda mensagem aí, Thiago. O Thiago tem um som legal, muito influenciado por Luiz Carlinhos. Luiz Carlinhos é parceiraço. Ele produziu o disco do Dread Lion. Da Mamo, cara, assim, super amigo querido. Foi uma das primeiras, dos primeiros conteiros aqui, contando história e tocando. Depois a querida Aline Paz, uma linda. Muita gente boa. Rodrigo Custer, agora parrudez aqui na música, esse negócio. Bernardo Lobo teve aqui também. Gente boa. Legal, a gente fez o show dele aqui em setembro do ano passado, no dia do aniversário dele. Foi muito legal. E se eu tivesse tido aula contigo, teria... Tem tempo que eu não vejo Bernardo. Gente boa. Em Portugal, tá muita gente boa. Rodrigo, nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Volte sempre. E muitíssimo obrigado, cara. Adorei estar com você. Manda um beijo na esposa, nos filhos, irmãos, cunhadas e todo mundo, a família inteira. Uma família que realmente está na minha memória afetiva. E é tão bom, memória afetiva da infância traz maior calor humano no coração. Muito bom. Com certeza. Obrigado você, Kátia. Um beijo aí também para você, para tua família. Obrigado aí pela oportunidade. Sempre poder alcançar outras pessoas aí, para a gente poder profissionalizar esse mercado. Incrível, aí, né? É isso aí. E eu espero que essas conexões... Terminar com a famosa frase que é atribuída ao John Kennedy, né? Não sei se foi ele que falou, mas é o seguinte: quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem. E eu acredito 100% nisso. Então a gente faz do todo, porque é efeito manada. Quando é bom, exatamente. É bom. Não é isso? Exatamente. Isso aí. E vamos realizar essa sabedoria da multidão, que é tudo que a gente precisa, né, para fazer esse mercado da música no Brasil brilhar, né? Que tem potencial brasileiro. Com certeza, muito. Rodrigo, super obrigada. Pessoal que está aí, pessoal da Deusa Campos, pessoal do Rodrigo, amigos do Rodrigo. Super, faltou a tia Lina indo com salto alto no play, falando que já estava tarde. Muito bom estar junto com vocês, viu? Um super beijo. Obrigado para você. Beijo grande. Esteja aí. Valeu. Beijão.